quero que fique claro para você nessa tarde é que não importa qual o seu problema. Se você expor isso diante de Deus, Ele é fiel e poderoso para transformar a sua realidade. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde, mais especificamente sobre o encontro que Jesus teve com Lázaro, que ressuscitou da morte. Então, se você puder e quiser, abre aí a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo de número 11, verso de número 38 ao verso de número 44. João, capítulo de número 11, verso de número 38 ao verso de número 44. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra de Deus diz assim para nós: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse culto, mas de forma especial nós queremos te agradecer pela sua presença, pois sabemos que o Senhor está aqui. E te pedimos de forma especial para que o Senhor quebrante os nossos corações. Nós queremos parar de esconder os nossos problemas. Nós queremos ter os nossos problemas solucionados pelo Senhor. Por isso, Pai, nos envolve nessa tarde. Fala conosco. Esse é o pedido que nós temos nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu acho essa passagem muito interessante. Porque Lázaro, antes de morrer, ele já estava mal, já tinha alguns dias. E as pessoas ficavam pedindo para que Jesus fosse até ele. Mas Jesus ficou bem tranquilo na cidade onde ele estava. Muitos até acharam um absurdo quando Lázaro morreu e Jesus foi até o sepultamento dele. Sabe por quê? Porque eles pensavam assim: olha, se Jesus viesse antes, Lázaro não teria morrido. E a gente não precisaria passar por todo esse sofrimento que a gente está passando. Eu acho isso muito interessante. E um dos motivos pelo qual eu acho que Jesus não foi antes, esperou Lázaro morrer para então ressuscitar Lázaro, é que Jesus queria mostrar uma coisa para aquelas pessoas. Jesus queria mostrar que ele não veio só para trazer cura, mas para trazer uma nova vida. Tem muita gente que busca só ser curada por Jesus. Tem muita gente que busca só algo de Deus. Mas Jesus quis mostrar através da vida de Lázaro que o que ele realmente veio nos dar é uma nova vida, completamente restaurada e redimida nele. Tem muita gente que age como se Jesus fosse só um band-aid, alguém para tampar a nossa ferida ali, algo que vai resolver o nosso problema por alguns momentos. Mas Jesus, ele veio para cicatrizar as nossas feridas e não somente tampar elas. Eu acho que a gente precisa entender isso cada vez mais. Se nós queremos caminhar com Jesus, a gente precisa parar de buscar Ele só para resolver os nossos problemas. A gente precisa buscar viver a vida nova que nós temos no Senhor. É por isso que nessa mensagem, através desse encontro que Jesus teve com Lázaro, eu queria dizer para vocês 3 passos que nós precisamos dar para vivermos algo novo. E o primeiro passo que eu acredito que a gente precisa dar é de que a gente precisa expor ao Senhor aquilo que a gente não tem coragem de mostrar para mais ninguém. Eu acho muito interessante, porque Jesus, quando ele vai ali para onde Lázaro tinha sido sepultado, ele olha para aquela pedra enorme e diz: por favor, abram aí, que eu quero falar com Lázaro. E naquele momento que a gente pode perceber, lendo a Bíblia, é de que Marta olha para Jesus e fala: não, mestre, não faz isso, porque ele já está cheirando mal. E sabe qual é o problema das nossas vidas? É
é que muitas vezes Jesus olha para os nossos problemas e está falando: ei, abra aí essa portinha do seu coração que você não mostra para ninguém. Ao invés da gente abrir aquilo que cheira mal, a gente deixa ali fechadinho. Mas se a gente não abre, não tem como Jesus agir. Não tem como Jesus transformar as nossas vidas. Ele até pode fazer um milagre, mas ele não consegue dar vida nova para quem não quer receber. O que Jesus estava querendo dizer ali é que se os irmãos naquele lugar quisessem um milagre, eles iam precisar abrir aquela porta para que então, mesmo aquela sujeira aparecendo, ele pudesse consertar todo aquele problema. Sabe o que eu tenho percebido ultimamente, irmãos? Que tem muita gente pedindo chuva. Deus, vai chover na minha vida para que as coisas possam acontecer. Mas por mais que as pessoas peçam por chuva, elas não conseguem lidar com a lama. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? É que quando a gente pede a ação de Deus, Deus age. Mas muitas vezes quando Deus age, Ele expõe a nossa sujeira. E se a gente não estiver confortável em expor a nossa sujeira para Ele, Ele não vai transformar as nossas vidas. Porque quem não está disposto a limpar a sujeira, nunca vai viver algo novo. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que tem na sua casa, é alguma gaveta ou algum lugar que é o cantinho da bagunça dos documentos. Todo mundo tem esse lugar na sua casa, sabe? Quando você deixa aqueles papéis antigos, já tem 30, 40 anos, já está ali criando mofo quase no papel ali, porque faz tanto tempo que você guarda lá. E normalmente esse cantinho é bagunçado. Na minha casa eu também tenho esse cantinho, mas o meu cantinho é um pouco diferente. Quando eu estava fazendo terceirão, em 2012, já faz 12 anos isso, eu ganhei uma malinha do cursinho que eu fazia ali. E nessa malinha eu guardo todos os meus documentos desde então. E agora eu tive que renovar o meu visto para os Estados Unidos, eu tive que procurar aquele documento. Meu irmão, quando eu abri aquela malinha, rapaz, era um cheiro, a minha rinite atacou na hora, porque estava há muito tempo fechado. E o pior de tudo é que estava extremamente desorganizado. Era uma malinha pequena, mas eu não conseguia encontrar aquilo que eu precisava. Irmãos, foi uma luta. No final deu tudo certo, eu consegui os documentos tranquilo, meu visto está renovado, deu tudo certo. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu voltei de São Paulo, eu fui lá deixar os documentos de volta. Só que sabe o que eu fiz dessa vez? Ao invés de largar tudo, eu deixei bem organizado, porque o que ficou no meu coração é de que eu não poderia bagunçar tudo de novo, porque uma outra hora eu ia precisar daqueles mesmos documentos. Mas sabe o que acontece muitas vezes com a nossa vida? A gente vai lá, faz um monte de coisas, bagunça tudo, e a gente fala: Deus, conserta. E quando Deus conserta, quando a gente começa a obedecer a voz dEle, quando a gente faz as coisas que Ele nos pede, tudo fica organizadinho. Mas passa um tempo, sabe o que a gente faz? Bagunça tudo de novo. E ao invés de limpar essa bagunça mais uma vez, a gente vai se acostumando com ela. E a hora que a gente vê, tudo piorou. Tudo voltou a ser como era. Não porque Deus deixou de ser bom, mas porque a gente deixou de seguir a bondade de Deus. Quem fica evitando limpar a bagunça, sempre vai ter a vida bagunçada. E nunca vai viver algo novo. A gente precisa expor a nossa bagunça para o Senhor, para que Ele construa algo novo em nós e através de nós. Mas a gente precisa expor tudo mesmo. Porque só quando nós limpamos toda a sujeira é que nós conseguimos nos colocar diante de Deus, prontos para que essa nova vida seja gerada em nós. E Deus não se assusta com o tamanho da sua sujeira. Eu acho isso muito interessante. Um dos meus capítulos favoritos na Bíblia é o capítulo 21 do Evangelho de João. Os irmãos já devem ter percebido isso, porque eu sinto esse capítulo direto em várias das minhas pregações. Mas eu acho aquilo lindo, porque nesse momento que a gente pode perceber nas Escrituras é de que Jesus ele já tinha ressuscitado, já tinha voltado aos céus. Mas os discípulos, eles voltaram a fazer o que faziam antes, principalmente Pedro. Pedro, antes de conhecer Jesus, era pescador. Depois que conheceu Jesus, largou tudo para seguir o Mestre. Mas agora que Jesus tinha voltado ao Pai, ele voltou a pescar. O problema é que ele não estava tendo mais os mesmos resultados. O que a palavra diz é que ele tinha pescado a noite toda e não tinha pescado nada.
Até que um homem, que era Jesus, estava na beira do mar e disse: ei, joga as redes para o outro lado. Sabe o que Pedro fez? Obedeceu. Jogou as redes para o outro lado e pegou muito, mas muito peixe. Naquele momento, Pedro lembrou daquilo que tinha acontecido lá atrás, do primeiro encontro que ele tinha tido com Jesus e falou: esse é o mestre. Na hora que a gente pode perceber, lendo a palavra, de que ele se jogou no mar e foi nadando com toda a velocidade para se encontrar com Jesus. E eles têm um tempo gostoso junto, de comunhão, eles conversam, Jesus fala com ele. Mas o que eu acho mais interessante é de que Jesus olha para aquele homem e pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro era sempre a mesma: sim, amo, Senhor. E Jesus olhava para Pedro e dizia: então apacenta as minhas ovelhas. Eu acho isso tão lindo, porque Jesus tinha voltado ali para aquele homem para lembrar para ele o que realmente importa. Que não importava se ele não estava tendo os mesmos resultados que antes ou não. Que não importava o que os outros estavam pensando. Não importava se estava sobrando dinheiro na conta ou se não estava. O importante era fazer a vontade do Pai. Mas sabe o que eu acho mais bonito disso tudo? É de que nesse momento aqui, Jesus está olhando para o Pedro e dizendo que esperava dele liderança. Jesus estava confiando a liderança da igreja que ele estabeleceu para alguém que tinha negado ele 3 vezes. Jesus não se importava com o passado de Pedro, de ter negado Jesus 3 vezes, de ter largado o cuidar das ovelhas para voltar a pescar. Jesus não se importava com o passado, porque ele enxergava em Pedro um coração disposto a limpar a bagunça e viver algo novo. O que eu aprendo com isso, meus irmãos, é de que Jesus não se importa com o tamanho da sujeira. Jesus só se importa com o seu desejo de mudança. Por isso não importa o que aconteceu no seu passado, não importa o que ficou lá atrás. Simplesmente deseja uma mudança em Cristo Jesus e Ele fará algo novo. Mas por favor, decida limpar a bagunça para que uma novidade seja gerada em seu coração. Um texto que eu gosto muito está lá em 2 Timóteo 1,12. Por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, pois eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é fiel para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Sofrimento é normal, irmão, todo mundo passa. Mas não se envergonhe dos seus sofrimentos. Exponha eles para o Senhor, porque Ele é fiel para guardar tudo aquilo que você confia nele até o último dia. Isso nos leva ao segundo passo que nós precisamos dar para vivermos uma vida nova em Cristo Jesus. Nós precisamos crer que Jesus agirá mesmo nas situações mais difíceis. Sabe o que eu acho interessante no texto que a gente leu? É que depois que Jesus pede para que Marta retirasse aquela pedra, e ela acusa ali de que estaria muito fedido onde o irmão dela estava, Jesus olha para ela e diz o seguinte: eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? O que Jesus está falando para aquela mulher é: não importa se já faz 3 dias, não importa se parece ser impossível, só faz o que eu te mandei e o impossível vai acontecer. E sabe por que muitas vezes a gente não vê o agir de Deus nas nossas vidas? Porque nós não cremos de verdade no que Ele pode fazer. Quando eu fui renovar meu visto lá em São Paulo, irmãos, eu fiquei assustado, porque eu nunca saí tanto de Curitiba. E quando você chega em São Paulo, dá um susto, né? É uma cidade grande demais, só a rodoviária é maior que o meu bairro quase, né? Você fica assim, meu Deus do céu. Você fica com medo de se perder, de alguma coisa acontecer. Eu estava morrendo de medo de uma coisa, de ter esquecido algum documento, chegar lá na hora que eu ia mostrar os meus documentos e o cara falar: não pode. E como uma boa pessoa ansiosa, sabe o que eu fazia? De 5 em 5 minutos eu abria minha mochilinha e conferia se todos os meus documentos estavam ali, toda hora. Eu lembro que a minha entrevista era às 11 horas da manhã. Eu cheguei lá no lugar umas 9h30. E eu ficava ali de 15 em 15 minutos conferindo se os meus documentos estavam ali ou não. Eu lembro que quando eu estava quase para entrar assim, ali no lugar onde eu ia fazer a entrevista, na verdade, só deixar os documentos, e eu senti Deus falando no meu coração de uma forma muito forte. E foi Deus mesmo. Porque eu senti Deus falando assim: se você me buscasse o mesmo tanto que você olha para a sua mochila,
você não ia estar tão ansioso quanto você está agora. Se você, ao invés de olhar sua mochila, transformasse a sua preocupação em oração, você não ia ficar tão nervoso, você não ia estar tão angustiado. Lembra de uma coisa, meu filho, eu estou aqui. E sabe por que muitas vezes a gente fica ansioso, frustrado, com medo? Porque a gente não crê no poder de Deus e começa a crer no nosso poder. Daí a gente olha para nossas malinhas, para aquilo que a gente pode fazer, para aquilo que a gente tem e fica com medo. Mas se a gente cresce no poder de Deus, a glória de Deus se manifestaria e nós poderíamos ver a ação dele. Quando nós dependemos de coisas e não de Deus, nós limitamos a ação do Senhor em nossas vidas. É por isso que a gente precisa crer de todo o coração naquilo que o Senhor já prometeu. E Ele prometeu que estaria conosco. Por isso nós só precisamos caminhar de acordo com o que Ele nos ordena. Eu acho muito interessante o momento em que o povo de Israel vai atravessar o Mar Vermelho. E eu imagino o quanto foi um momento de nervosismo para eles. Eu imagino que se Moisés tivesse uma malinha cheia de documentos, ele ia olhar para ela várias e várias vezes. Porque demorou muito, mas muito mesmo, para o faraó deixar o povo ir, deixar o povo sair dali. E o que a gente pode perceber é que logo depois que o povo de Israel saiu e se libertou, o faraó mudou de ideia. Ele falou, não, vamos atrás desse povo. E aí todo o exército egípcio foi atrás do povo de Israel. E o que a gente pode notar em um determinado momento é que o povo de Israel olhava para frente e via o Mar Vermelho. Olhava para trás e via os soldados egípcios. O que todo mundo pensava? Nós vamos morrer. E para quem que vocês acham que eles olharam? Para o líder. Porque sempre só para o líder. Eles falaram, Moisés, olha o que você fez. Deus enviou todas aquelas pragas para os egípcios. Imagina o que eles vão fazer com a gente. Olha o que está acontecendo. Moisés, eu imagino que naquele momento, ao invés de olhar para a mochila cheia de documentos que ele não tinha, ele decidiu olhar para o Senhor. E o que a palavra diz é de que ele buscou a Deus em oração. E a resposta de Deus surpreendeu a mim a primeira vez que eu li. Porque Deus olha para Moisés e diz o seguinte, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que simplesmente marchem. E o povo, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo diante de um problemaço na frente deles e diante de um exército gigantesco vindo atrás, o povo decidiu marchar. E quando eles decidiram confiar naquilo que Deus já havia dito, o Mar Vermelho se abriu. Eles atravessaram o mar e se tornaram livres, não pela força deles, mas porque eles decidiram crer que o Senhor faria, e por isso eles só continuaram marchando. Muitas vezes nós não vivemos algo novo no Senhor, porque a nossa falta de fé nos faz parar de marchar. Deus está te pedindo, vai, continua, persevera. Mas pelo fato de você não crer, você para. E com isso você não vê a ação de Deus e não testemunha da glória dEle. Mas quando nós permanecemos, nós vemos o Senhor agir de forma poderosa. Um texto que eu gosto muito na palavra, está lá em 2 Timóteo 4,17. Paulo estava frustrado porque todo mundo que estava trabalhando junto com ele abandonou a obra. Estava cansado, desistiu. E ele ficou com muita vontade de desistir também, mas ele permaneceu. E ele conta o relato para Timóteo. E ele diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que através de mim a mensagem fosse plenamente proclamada e os gentios a ouvissem. O que Paulo estava dizendo é que, Timóteo, para mim foi difícil demais permanecer quando todo mundo tinha desistido, mas eu decidi marchar. E por minha causa, por aquilo que Deus fez em mim, a mensagem foi plenamente proclamada. E várias pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Por isso, Timóteo, não desiste. Por mais que não pareça que tenha ninguém, continue marchando. Porque quando nós estamos obedecendo ao Senhor, no final sempre vai valer a pena. Talvez você está olhando para os lados, mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Ninguém está aqui comigo. Irmão, continua marchando. Ninguém está obedecendo, ninguém está me ouvindo. Irmão, continua marchando, porque o Senhor permanecerá no seu lado, ao seu lado, e vai valer a pena. Por isso, permaneça, não desista, que o Senhor fará. Isso nos leva ao terceiro passo que nós precisamos dar para vivermos uma vida nova. Existem momentos na nossa vida em que a gente simplesmente
precisa deixar ir. Precisa deixar passar. Precisa simplesmente esquecer. Eu acho muito bonito esse texto que a gente leu. E eu fico imaginando a cena. Vocês também, às vezes, quando eu leio a Bíblia, eu imagino a cena. Eu imagino isso acontecendo hoje. Já imaginou se você vai num funeral, Jesus entra naquele funeral e pede para o morto levantar e sair andando? Hoje em dia, o morto teria que tirar as coisas do nariz, né? Mas, naquela época, o morto ele tinha que simplesmente deixar de lado as faixas que estavam sobre ele. E eu imagino o quanto o povo ficou espantado quando aquele homem saiu de lá. E Jesus, com uma naturalidade gigantesca, porque confiava no Pai, diz: agora simplesmente tirem as faixas dele e deixem ele ir. O que Jesus estava falando aqui, não tem mais doença, não tem mais morte, está na hora de ir. Não precisa ficar chorando, não precisa ficar vislumbrado, não precisa ficar... A vida continua, eu dei vida nova, portanto, persista e vá em frente. Mas sabe o que acontece com muita gente? Tem muita gente que quando Deus cura, quando Deus faz um milagre, quando Deus faz algo novo, a pessoa permanece com as faixas enroladas no seu pescoço, com as faixas enroladas nos braços, com as faixas enroladas nas pernas e não se liberta. Parece que a pessoa vai acumulando um monte de problema e se torna um problemão. Parece que muitas vezes a pessoa até se sente orgulhosa por ser aquela que encara os problemas de frente, que teve muitas coisas, que já venceu. Mas, irmão, eu quero falar algo para você. Acumular problema não é sinônimo de coragem. Acumular problema é sinônimo de falta de inteligência. Tem muita gente que gosta de acumular problema, de acumular tribulação, de acumular provação. Irmão, não acumula não. Entrega nas mãos do Senhor e Ele fará algo poderoso. E quando você entrega nas mãos do Senhor, é aí que a aprovação se torna testemunho. E esse que deve ser o nosso objetivo. Tem um amigo meu aqui da igreja, que ele disse que quando ele começou a fazer terapia, a terapeuta dele começou a tentar mostrar para ele, de uma forma prática, o que ele tinha que fazer com as emoções dele. E aí essa terapeuta disse: olha, eu percebo que você anda sempre de mochila e está carregando alguma coisa. Quero que você faça algo a partir de hoje. Toda vez que você se preocupar com alguma coisa, eu quero que você pegue uma pedra com um tamanho considerável e coloque dentro da mala. Ele falou: então tudo bem. Irmão, ficou uma semana sem ver a psicóloga. A hora que ele chegou para outra consulta, ele estava com umas 30 pedras na mochila. Imagina o quanto de peso que ele estava carregando. E aí a psicóloga olhou para ele e disse: e aí, foi difícil carregar todo esse peso? Ele disse: claro que foi, é um peso desnecessário, né? Ela falou: assim como é um peso desnecessário você carregar essas pedras na sua mochila, você também não pode transformar o seu coração em um coração pesado, por ficar carregando tantos sentimentos que você deveria deixar para trás. Tem muita gente que Deus está querendo dar algo novo, mas a pessoa vivenciou um divórcio há 10 anos atrás. E ela fica lembrando do divórcio, do casamento que deu errado, o que ela poderia ter feito, o que ela poderia fazer diferente. Tem muita gente que Deus quer dar algo novo, mas fica pensando assim: não, mas eu fali aquela empresa que eu abri há 15 anos atrás. Eu sou incompetente, eu faço as coisas tudo errado. Se eu tentar abrir outra empresa, eu vou falir de novo. Tem muita gente que Deus quer dar algo novo, mas pensa assim: não, eu não vou conseguir viver algo novo, porque eu não tenho família, meu relacionamento com os pais... Lá em 72, olha o que a minha mãe falou para mim, eu não consigo perdoar ela. E aí parece que Deus quer dar algo novo, mas o coração está pesado demais para receber a paz e o alívio que vem de Jesus. E ao invés da pessoa buscar marchar para viver algo diferente, ela fica se lamentando nas mesmas coisas e fica presa às mesmas coisas de sempre. Por isso, irmãos, ao invés da gente se lamentar, a gente precisa se superar. E a gente só supera as nossas dificuldades quando nós buscamos o Senhor Jesus. Tiramos as nossas faixas e aquilo que nos atrapalha e provamos do novo que o Senhor tem para nós. Uma passagem que eu acho linda é aquele momento em que Davi volta com seus soldados para Ziclag, né? Eu acho aquilo maravilhoso. O que a gente pode perceber é que naquele momento Davi estava sendo perseguido por Saul. E ele estava lutando junto com os filisteus. E chega um momento que os filisteus iam enfrentar o povo de Israel. Mas daí os filisteus olham para Davi e falam: Davi,
Você estava com eles até pouco tempo atrás. Por isso, a gente não quer que você lute conosco. Então, Davi volta lá para o acampamento onde ele tinha deixado a sua família e a família dos seus soldados que estavam junto com eles. Quando eles chegam lá, os amalequitas tinham destruído tudo. Tudo que era de Davi eles tinham levado. Todos os familiares tinham sido levados junto com eles. Irmão, imagina o cenário de destruição. Se irmão acontecendo isso na sua casa, imagina que um dia você sai para trabalhar, ou você sai para vir para o culto, e a hora que você volta está tudo quebrado, tudo destruído. Foi dessa forma que Davi se sentiu. Davi e os seus soldados. Não sei você, mas provavelmente a minha primeira impressão, ou a primeira atitude que eu tomaria ao ver tudo aquilo, seria me lamentar. E foi muito o que os soldados de Davi fizeram. Mas sabe o que Davi decidiu fazer? Ele colocou o colete sacerdotal e buscou a Deus. Deus deu direção, ele recuperou tudo e viveu algo novo, porque ao invés de se lamentar, ele decidiu se superar no Senhor. Por isso, irmão, diante dos problemas da vida, não fica fugindo, não. Coloca o colete sacerdotal e vai, marcha, continua, porque Deus estará com você. E se você permanecer obedecendo ao Senhor, Ele fará maravilhas na sua vida e através de você. Eu acho muito lindo ver a perseverança de homens como Paulo, de homens como Pedro, dos discípulos de Jesus. A gente fica animado com aquilo, aquilo nos inspira. Mas, irmão, se aquilo só nos inspirar e a gente não copiar, não passa de um sentimento fajuto. Mas quando a gente entende que o mesmo Deus de Pedro, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus, e a gente busca se superar nele, as coisas passam a acontecer. Porque esse é o nosso Deus. E Ele continua fazendo maravilhas através de nós. Prometo que é a última história, vocês já devem estar cansados de mim. Já é 3h50. Eu estava ouvindo um podcast essa semana que falou muito ao meu coração. Esse podcast era com uma empreendedora, ela tem uns 40 anos. Em 2019, ela começou a vender bolo. E começou a fazer um sucesso tremendo. Ela abriu 4 lojas na cidade onde ela morava. Estava vendendo bolo até não querer mais. Mas sabe o que aconteceu? Bem no momento em que ela abriu duas lojas, veio a pandemia. Imagina a dificuldade. Ela não vendia as coisas na internet, ela só tinha ali as lojas físicas. Ela falou, meu Deus, é agora que eu vou me endividar. Tudo aquilo que eu conquistei eu vou perder. Já era, vai acabar a vida da minha empresa. Mas sabe o que ela começou a perceber? Ela começou a perceber que todo mundo estava vendendo as coisas pela internet. Ela começou a perceber que todo mundo estava tentando fazer um conteúdo engraçado para vender as coisas pelas redes sociais. Sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a se inspirar nessas pessoas e fazer a mesma coisa que ela estava fazendo. Mas aí o povo tirava sarro dela. O povo falava assim, nossa, olha que fulana desesperada. Não deve ter dinheiro, por isso que deve estar fazendo essas coisas aí. Que vergonha. Mas sabe o que ela falou? Ela falou que ela não se importava. Ela continuou. Sabe o que aconteceu depois da pandemia? Ao invés de 4, ela já estava com 16 lojas na cidade onde ela estava. Tudo porque ela decidiu permanecer fazendo aquilo que ela sabia que precisava ser feito. Copiando as pessoas que tinham conseguido o sucesso que ela esperava ter. E aí, naquele momento, a jornalista que estava entrevistando ela perguntou para a empresária assim, qual que você acha que foi o segredo para esse boom, assim, para você construir esse império que você tem? E ela disse o seguinte, eu acho que o segredo foi que eu aprendi a ser indiferente com coisas que não fazem diferença. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não está andando? Porque a gente está ouvindo muitas vozes que são indiferentes e não estamos ouvindo a voz de Deus. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não vai para frente? Porque a gente está ouvindo muitas opiniões e esquecendo de buscar a opinião do Senhor. Sabe por que parece que as coisas não caminham? Porque a gente está seguindo muitas direções e menos a direção de Deus. Por isso, para de achar que Jesus é só um band-aid que te ajuda por um tempo intermediário. Jesus quer cicatrizar o seu coração e fazer em você algo novo. Por isso, não fica escondendo a sujeira, não esconde aquilo que cheira mal. Abre para Deus, Ele fará maravilhas na sua vida, assim como Ele fez maravilhas na vida de Lázaro. Amém? Nesse momento, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos buscar o Senhor. Se você sente que você
precisa expor alguma sujeira que está dentro de você nas mãos do Senhor, alguma coisa que Deus te mostrou que não está certa aí dentro, eu queria que você colocasse as suas mãos para frente, assim como se você fosse receber algo de Deus. Eu quero fazer uma oração especial para você. Não tem vergonha, está todo mundo de olho fechado. Se você quiser colocar as mãos para frente, eu vou fazer uma oração e eu creio que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço pela sua palavra e eu te agradeço porque assim como o Senhor se encontrou com Lázaro, o Senhor se encontrou conosco nessa tarde. E nesse momento, Pai, nós queremos expor ao Senhor toda a nossa sujeira e falar que nós nos arrependemos por buscarmos o Senhor como se o Senhor fosse alguém que soluciona os nossos problemas provisoriamente, porque hoje nós entendemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E te pedimos, Pai, vem fazer algo novo através de nós. Nessa tarde nós decidimos abrir as portas daquilo que cheira mal, que está dentro da gente, para pedir para o Senhor restauração completa e a vida nova que nós só encontramos em Ti. Que o Senhor possa renovar as nossas vidas assim como fez com Lázaro. Que o Senhor venha trazer alegria onde há tristeza, que o Senhor venha trazer esperança onde há falta de fé. Que o Senhor venha trazer, Pai, a certeza de que o Senhor está conosco, para que então possamos ver o Senhor agindo poderosamente em nós. Que possamos crer no Seu poder e que o Seu poder opere em nossas vidas maravilhas. É isso que nós te pedimos nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, amém.